Olha, se você vai para Pedra Filosofal e Câmara Secreta, eles são, na minha visão, os dois mais fiéis. Okay. São livros menores e tudo. Eu acho que ali eles colocaram... você assistindo Harry Potter, a Pedra Filosofal e Câmara Secreta, você vai entender a história. Começa a partir de Prisioneiro de Azkaban. O problema acontece a partir de Prisioneiro de Azkaban. E, por exemplo, quem assiste o filme... vai ser apresentado ao mapa do Maroto, certo? Sim. Em nenhum momento o filme explica pra você que o mapa do Maroto foi criado pelos pais do Harry, foi criado pelo pai do Harry e pelos amigos dele, que são os Marotos. E aí, pessoal, vamos para mais uma parte do podcast Esquadrão Nerdola, da linhagem geek, dos irmãos André e Gabriel Alba, junto com o Giga, do canal Gigante Richard e Carlão Geek. Eles estão falando da nova série do Harry Potter. E nessa parte entra na conversa Bruno, do canal Wizard Bruno, que é um especialista da obra do Harry Potter. E ele comenta que espera que a série seja a melhor adaptação dos livros do que foram os filmes. E você? Seja um especialista e ajude o canal dando aquele like, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Vamos lá ver o vídeo? Muito bem-vindo, Wizard Bruno, uma salva de palmas! Grande momento! E aí, Brunão, beleza? Tudo tranquilo, como é que vocês estão? Olha, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Especial, eu já vim aqui uma vez, mas dessa vez com a presença do André. Primeira vez com a presença do André, então é um pouquinho mais especial. Obrigado por me receber mais uma vez, viu? É porque eu não participo com pessoas de extrema direita. Então, quando eu soube que você viria, como você é extremista igual a J.K. Rowling, eu falei, é melhor eu não queimar a minha imagem. Mas é um prazer estar aqui com você e vai ser muito legal a resenha hoje, Brunão. Você viu que bela câmera, não? Não, bela câmera, belo áudio, o setup ali de youtuber, viu, Carlão? Cenário, olha que colocação. Não, ele tá em Hogwarts, né, o Bruno? Ele está, ele tá vive lá, lá. Tá lá. Eu não gosto muito de me gabar, mas sim, eu tenho uma salinha do lado da sala do diretor em Hogwarts. Ô, Bruno, pra gente começar a nossa resenha aqui, eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu também não sei muito, mas eu queria saber um pouquinho da tua história com Harry Potter. Sim. Como que você se apaixonou pela obra? Você começou pelos livros, começou pelos filmes? Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei por Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro livro, mas assim, quase que imediatamente, já no mesmo ano, eu já comecei, já fui assistir o filme no cinema, né? Eu tinha uma biblioteca pública do lado da minha casa, e eu tinha o costume de ir nessa biblioteca. E essa história nós estamos no Brasil. No Brasil, no Brasil, exatamente. Só que a menina que trabalhava, a mulher que trabalhava na biblioteca, tinha parentes do exterior. Ok. E eles tinham lá uma edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal, e eu ia lá frequentemente para ler. Tá. Então, quando eu terminei de ler, algumas semanas depois, sei lá, 2, 3, 4 semanas depois, eu comecei a ver na televisão o trailer de Harry Potter e a Pedra Filosofal. O filme. Trailer que ia sair no cinema. Legal. Perfeito. E aí, quando saiu, eu fui no cinema e, cara, começou aí. Cara, isso é o quê, Bruno? 2000 e? 2002? 2001, 2. Legal. 2001. O filme, o Pedra Filosofal, saiu em 2001. Tá. E o seu contato tinha sido somente com o primeiro livro, Pedra Filosofal, e aí depois você viu o filme Pedra Filosofal. Exato. E aí, a partir daí, eu vivi a experiência de ler o livro e aguardar a saída nos cinemas. Ok. Caramba, que legal. Agora, então, me passa uma percepção tua de crítica em relação a material de leitura e filme. Você considera que a adaptação foi que nível? Cara, quando você vai falar das adaptações, quando você vai falar dos filmes de Harry Potter, na minha visão, você tem que dividir em dois aspectos. Uma coisa são os filmes de Harry Potter como filme.
marcantes da cultura pop Ok. e como ícones da cultura pop, responsáveis aí por um boom cultural dos anos 2000, junto com Senhor dos Anéis, enfim, Harry Potter fez parte disso. Então, uma coisa é o que os filmes fizeram pra franquia, o que os filmes fizeram pros livros, o alcance que Harry Potter tem hoje, que a obra tem hoje, se deve aos filmes. Ok. E é claro que ele tem um valor, os filmes têm um valor sentimental pra mim gigantesco, nostalgia pura. Eu, por exemplo, eu me recordo de ocasiões da minha vida, da minha adolescência, cada vez que eu assisto os filmes. Eu lembro de cada coisa. Um gol que eu fiz numa final de interclasse. Se eu assistir Harry Potter e o Cálice de Fogo, eu vou me lembrar desse gol. Que legal, que legal. Tá. Então, assim, tem um valor sentimental, um valor nostálgico muito grande, um valor pessoal muito grande, e um valor para a franquia não tem como comparar. Harry Potter não é o que é hoje sem os filmes. Perfeito. Bom, é uma coisa. Agora, vamos falar da adaptação? Vamos falar de adaptação única e exclusivamente? São Isso. fracas. São Ok. adaptações fracas. Na minha visão, são adaptações que eu sempre falo isso e já fiz testes para comprovar. Se você nunca leu os livros de Harry Potter, só assistindo os... Deu uma segurada no bico. Ó, Deu uma travada. Segura, ficou bonito o bico, hein? ficou legal. Ih, mas Incrível. Calma, calma. Pera. Segura. Parou. Você deu um piscote. Você foi e voltou, Brunão. Deu uma congelada sub-zero. Na hora que você falou, se você apenas leu o livro, Isso. aí você fez um bico assim, ó. O Giga adorou o bico, né? Eu tava apaixonado. Pode prosseguir. Vamos lá. O que eu tava dizendo é, se você somente assistiu os filmes de Harry Potter, Ok. você não, só por isso você não entende a obra, você não entende a história, você não entende os elementos principais, você não consegue compreender tudo da obra. Eu não digo que você vai ter que ler o livro, mas você vai ter que consumir material complementar, sei lá, ler textos ou assistir youtubers que falam da obra para você... Bruno, perdão. Você tá dizendo porque muitas partes são puladas ou porque de fato certos conceitos não são nem explicados? É por aí. Cilado Certos total. conceitos não são nem explicados. Você não percebeu, mas o Gabriel, ele acabou de dar uma mordida na maçã. Eu tomei um banho de que maçã. ele molhou a mesa inteira. Ele mandou... O esquadrão está comendo maçã nesse exato momento. Eu acho que se você medir a potência do maxilar do Gabriel, é um dos maiores do mundo. Campeão brasileiro de Sabe maxilar. aqueles campeonatos que os caras mastigam pedra. Ele ganha numa tranquilidade um tubarão branco. Voa aí, Carlão. Vou. Pode seguir, desculpa, viu, Bruno? Perdão. Aqui não tem modos aqui, a galera. Perdão. Não, sem problema. Sem problema. Vocês podem fingir que vocês estão em casa, tá? Obrigado. Mas é isso, são elementos, por exemplo, os filmes eles não explicam o conceito da profecia. Ok. Você tem ali o conceito da profecia bem rapidamente, mal e porcamente explicado, as pessoas não entendem aquilo. Você vê pelos comentários que as pessoas fazem nos vídeos que eu falo do assunto, que a pessoa não entendeu o conceito. Por quê? Porque não está bem explicado no filme. Alguns conceitos, por exemplo, a relação que é sem precedentes na história da magia entre Harry e Voldemort. Você tem aquilo, mas também não é tão bem explicado. Eu pelo menos aí alguns 7 elementos que te ajudam a compreender a obra que não são bem explicados no filme. Eu não tô nem falando de cenas que nós gostaríamos de ter visto e que nós não vimos. Aí é outra coisa. Eu tô falando mesmo de explicação da obra. Eu já fiz alguns testes, tá? Inclusive eu fiz um teste reagindo a um casal, João e Tazy. Não sei se vocês conhecem, eles criam conteúdo. Um abraço pra eles, inclusive. Eles assistindo os filmes pela primeira vez. E ficou claramente que eles não entenderam a totalidade da obra. Depois a gente fez uma live com eles e tudo. Então, quem assiste só os filmes vai entender alguns aspectos, vai entender algumas coisas, mas muita coisa vai passar. Muita coisa a pessoa não vai entender. Perfeito. Legal. Muita coisa a pessoa não vai entender. Ô, Brunão, e assim, por exemplo, você já fez esse exercício de, tipo, imaginar um filme de 2 horas, porque a gente tem que pensar que é um livro sendo adaptado em 2 horas, né? Sim. O que você colocaria, que você considera importante, que tem nos livros que não foi colocado no filme, e o que você considera que no filme não mudaria em nada a história e colocaram no filme, ao invés de colocar algo muito importante que tem no livro e não colocaram no filme?
Olha, se você vai pra Pedra Filosofal e Câmara Secreta, eles são, na minha visão, os dois mais fiéis. Ok. São livros menores e tudo. Eu acho que ali eles colocaram... você assistindo Harry Potter, Pedra Filosofal e Câmara Secreta, você vai entender a história. Uhum. Começa a partir de Prisioneiro de Azkaban. O problema acontece a partir de Prisioneiro de Azkaban. E, por exemplo, quem assiste o filme vai ser apresentado ao mapa do Maroto, certo? Sim. Em nenhum momento o filme explica pra você que o mapa do Maroto foi criado pelos pais do Harry. Foi criado pelo pai do Harry e pelos amigos dele, que são os Marotos. Pode crer. Sabe isso? Tá. Outro detalhe. Para pra pensar no seguinte, vocês sabem muito bem quem é Severo Snape, né? Uhum. Sim. Acredito que vocês sabem. Claro, Vocês sabem. Eu adoro Claro. esse assunto, sim. Quando eles estão na Casa dos Gritos, que eles estão conversando com Sirius Black e Remo Lupin, o Snape entra no meio da conversa. E aí o que acontece? O Harry puxa a varinha do Rony e o Harry ataca o Snape. Lá ele. Correto? O Harry ataca o Snape. Ok. Não, é que essa puxada na varinha eu não esperava, mas perdão. O Snape fica desacordado. Ok. Essa daí é aquela cena que o cara vira o rato, que o rato vira o homem? Isso, Tá, exatamente, tá. exatamente. Mas é antes disso, o Snape chega antes Ok, disso e o Harry sim. nocauteia ele com um feitiço. Isso, que aí eles querem dar a entender que o Snape é o vilão ali, mas não era. O Snape, na verdade, na verdade, o vilão ali é o Sirius Black. O Snape chegou ali pra capturar o Sirius É Black isso aí. e pra provar que o Lupin tava ajudando o amigo dele, que é até então um criminoso, a entrar no castelo. Então Ok. o Snape chega ali pra poder pegar os dois. Só que o Harry, ele quer ouvir a história, né? Ele quer terminar de ouvir a história que eles estão contando pra ele, que é a verdade. Então o Harry ataca o Snape. O Snape fica desacordado. E aí a gente tá falando de um professor que sempre fez de tudo pra conseguir com que o Harry fosse expulso. A gente tem um professor que fazia de tudo pra poder dar um castigo no Harry, pra poder deixar ele de detenção e nada. No filme, o Harry simplesmente ataca o Snape e nada acontece. E aí? Não aconteceu nada? Não teve consequência? Por que o Snape não procurou algum castigo pelo Harry ter atacado? Quando você ataca um professor em Hogwarts, você tem que ser expulso. Ok. É pra ser expulso. O filme não fala nada a respeito disso. O livro explica o que acontece, por que o Harry não é expulso, por que o Snape não procura expulsar o Harry, ou pelo menos, sei lá, dar uma detenção nele. Enfim, é uma série de questões de pontos, e esse aqui é um que não é tão importante pra trama. Tá. Ok. Mas, por exemplo, ainda tem gente que assiste o filme de Relíquias da Morte e pensa que o Voldemort, ele morre porque o Neville corta a cabeça da Nagini, que é a cobra dele, que é uma Horcrux dele. Porque a partir do momento que o Neville, ele corta a cabeça da Nagini, o Voldemort, ele perde força e o feitiço do Harry vai sobrepondo a ele e aí ele começa a se desintegrar. Tá. Então, muita gente assiste e fica com a percepção de, opa, morreu porque foi o rapaz cortando, né, matando a cobra que era uma Horcrux dele. Uma parte da alma dele estava ali. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Quando a Nagini morre, o Voldemort ainda tem a parte da alma dele que está com ele. Ele perdeu todas as Horcruxes, mas ele ainda tem a parte da alma que está com ele. Ele precisa ser derrotado ainda. Ok. Percebe? Uma coisa também que não é muito bem explicada é, peraí, como assim? Como que o Avada Kedavra do Voldemort, que é uma maldição da morte, que não existe feitiço que defenda essa maldição, como que o feitiço do Harry, o Expelliarmus, consegue bater de frente e segurar o feitiço do Voldemort e, no fim das contas, o Voldemort acaba morrendo? Isso não é explicado no filme. Não é explicado no filme. Existem várias explicações que São atropeladas. feitas. A J.K. Rowling, ela vai estabelecendo algumas coisas, inclusive desde o primeiro livro. Quando ela fala lá em Pedra Filosofal, quando o Olivaras fala com o Harry que a varinha escolhe o bruxo. E nem sempre fica claro o porquê. Essa é uma explicação do porquê que o Harry consegue derrotar o Voldemort no final. Porque o Voldemort tá utilizando uma varinha que não pertence a ele, pertence ao Harry. Que é a varinha das varinhas. Então a varinha das varinhas se recusa a matar o seu próprio dono. Ela se recusa a atacar o seu próprio dono, seu próprio mestre. E aí a maldição do Voldemort, ela ricocheteia no feitiço do Harry e atinge ele mesmo. Você não vê isso acontecendo no filme. Então são pequenos detalhes que você vai perdendo
escolhas de adaptação que foram feitas de maneira equivocada, na minha visão, que você não vai compreendendo detalhes da obra. Essa questão da profecia, por exemplo, não é assim, nada explicado. A relação que as varinhas têm com seu mestre, capacidade que algumas varinhas têm de agir por conta própria em situações muito específicas, o fato de que varinhas que têm um núcleo gêmeo, por exemplo, a varinha ela é feita de um composto de madeira, mas ela tem um núcleo mágico. E aí, dependendo do artesão de varinha, ele utiliza diferentes núcleos. No caso do Harry, foi utilizado a pena de uma fênix, a pena da cauda de uma fênix. A varinha do Voldemort foi construída com uma madeira diferente, porém o núcleo dela é a pena da cauda da mesma fênix do Harry, que é a fênix do Dumbledore. Esse é um detalhe, por exemplo, que o filme não conta. Tá. É a fênix do Dumbledore que cedeu o núcleo mágico da varinha do Voldemort e do Harry. Pelo fato delas terem o mesmo núcleo, ou seja, é uma pena que vem da mesma fênix, são penas que vêm da mesma fênix, essas varinhas elas são consideradas gêmeas. Ok. As varinhas gêmeas, elas não se atacam, porque elas são gêmeas. Tá. Então, uma vai repelir a outra, e é por isso que em Cálice de Fogo, quando o Voldemort ataca o Harry com a Avada Kedavra e o Harry responde com Expelliarmus, o Voldemort utilizando a varinha dele, o Harry utilizando a varinha dele, são duas varinhas gêmeas se atacando, e aí ocorre aquilo que ocorreu, que é um Priori Incantatem, que a varinha, elas se recusam a se atacar. Por isso que o Harry consegue fugir. Um outro detalhe também que os filmes não explicam muito bem, muitas pessoas não compreendem isso, é como que o Harry foi capaz de voltar lá em Relíquias da Morte, depois que ele recebe o Avada Kedavra do Voldemort. O Harry é atacado ali, ele recebe o impacto do feitiço, e ele vai pro limbo. Ele vai encontrar com o Dumbledore no limbo e tal, eles estão ali, eles conversam. Como que o Harry conseguiu retornar? Porque o Harry, muita gente acredita até hoje que é porque o Harry estava com a Pedra da Ressurreição. A Pedra da Ressurreição não tem o poder de trazer ninguém à vida. A Pedra da Ressurreição só faz com que você tenha um vislumbre espectral daqueles que morreram. Então, a Pedra da Ressurreição só serviu para o Harry ver os pais dele, o Lupin e o Sirius, para que eles dessem força para ele fazer o sacrifício que ele tinha que fazer. Aquilo não tem nada a ver com a Pedra da Ressurreição. Ele deixa a Pedra da Ressurreição no chão da floresta e ele segue sem ela até ele receber o impacto do Avada Kedavra, e aí ele é mandado pro limbo e ele tem o direito de escolher seguir para a vida após a morte, né? Seguir o caminho para a vida após a morte, ou retornar. E o motivo que ele tem essa escolha de retornar é porque lá eu vi eu tava assistindo antes, né? Enquanto eu tava dirigindo para casa, e eu ouvi o Gabriel falando que ele adora a cena do retorno do Voldemort, do ressurgimento do Voldemort lá em Cálice de Fogo. É uma das minhas cenas favoritas dos filmes também. Naquele momento ali é o momento em que o Voldemort comete o maior erro dele. Por quê? Porque para fazer aquela poção que ele tá fazendo ali para ele poder ressurgir, um dos ingredientes é o sangue do inimigo, tirado à força, que é quando o Pettigrew vai lá com a faca e tira o sangue do Harry, à força, e coloca ali no caldeirão. O Voldemort, ele poderia ter usado qualquer sangue de qualquer inimigo. O motivo que ele queria usar o sangue do Harry é porque quando o Voldemort, ele vai lá em Godric's Hollow e ele mata os pais do Harry, e ele tenta matar o Harry e ele não consegue porque a mãe do Harry inadvertidamente deixa para ele uma proteção antiga, uma magia ancestral que protege pelo amor, pelo poder do amor. Então, pela mãe do Harry ter escolhido dar a vida dela pelo filho, ela dá uma proteção pro Harry. O Voldemort ataca o Harry com o Avada Kedavra, o Avada Kedavra bate no Harry, ricocheteia, volta no Voldemort, e o Voldemort tem o corpo destruído. Ele não morre por quê? Porque ele já tinha feito Horcruxes, por isso ele não morre. Só que um dos efeitos dessa proteção é que o Voldemort não poderia tocar na pele do Harry. Por isso que lá em Pedra Filosofal, quando o Quirrell toca no Harry, ele começa a queimar. No livro ele começa a queimar e dar bolhas, né? No filme eles fizeram diferente. Ele vai meio que virando uma espécie de carvão, de sei lá, cinzas, e ele vai se deteriorando ali, né? Brasa. Brasa, vai brasa, né?
Ô, Brunão, desculpa aí o termo. deixa eu te perguntar de curioso. Você disse que desde que saiu a Pedra Filosofal, você sempre foi assistindo e lendo o livro, né, do ano. Sim. Desde pequeno você tinha esse senso crítico com os filmes? Ou você, quando era mais novo, você aceitava e depois que Sempre. ficou adulto... Sempre por quê? Porque eu fui lendo os livros e aguardando o filme. Então a minha referência sempre foram os livros. Pode crer. Desde pequeno. Nossa, Sacou? que chato, né? Então, achei que pelo menos chato. novo você era mais divertido, levava no bom É humor muito e chato. tal. Eu preciso confirmar que é muito chato. Mas enfim, o motivo do Harry conseguir voltar é porque quando o Voldemort utiliza o sangue do Harry, o objetivo dele era quebrar essa proteção no sentido de que ele agora ele pode tocar o Harry. Por isso que no filme ele fala, eu posso tocá-lo agora. Ele vai e toca na testa do Harry. Ok. Por quê? Porque por ele usar o sangue do Harry, ele consegue quebrar essa proteção, porque o sangue do Harry, que também é o sangue da Lilian, tá correndo nele, então não tem proteção mais. Só que quando o Voldemort faz isso, ele dá uma proteção extra pro Harry. Agora o Voldemort vira uma espécie de Horcrux do Harry. O Voldemort agora, ele prende o Harry à vida. Enquanto o Voldemort estiver vivo, o Harry também pode viver, porque o sangue da mãe dele tá dentro dele protegendo ele, tá dentro do próprio Voldemort protegendo o Harry. Entendi. Então, assim como o Harry é uma Horcrux do Voldemort e o Voldemort só pode morrer quando essa Horcrux morre, o Harry também só poderia ser morto pelo Voldemort. Ele só poderia ser morto pelo Voldemort quando o Voldemort... Ou melhor, ele não poderia ser morto pelo Voldemort, né? Porque o sangue da Lilian, do Harry, estava dentro do próprio Voldemort. Por isso que o Dumbledore fala pro Snape, no fim, que... isso no livro, né? Que o garoto deveria morrer, o Harry, né? Porque a Horcrux do Voldemort tinha que ser destruída, senão o Voldemort não ia poder morrer. Mas quem tem que fazer isso é o Voldemort. É fundamental que seja o Voldemort, porque o Dumbledore entendia que apenas se o Voldemort tentasse atacar o Harry, ele não conseguiria, porque o sangue da Lilian, o sangue do Harry, o sangue da mãe do Harry estava no Voldemort. E isso prenderia o Harry à vida. É uma forma de você eliminar o Horcrux do Voldemort, manter o Harry vivo, e aí o Harry volta para poder destruir o Voldemort. Então é um livro complexo, é muito mais complexo do que o que você vê no filme. Cara, Sim. impressionante. Então muita coisa faltou. Impressionante. Sim. Uma salva de palmas pra Isa de Bruno. Isa de Bruno, vem pra cá. Impressionante. Obrigado, A cara professor. do Matheus. E aí, o que vocês acham? Os filmes são melhores que os livros? E que a série vai superar os filmes? Tem muita gente que só viu os filmes e nunca leram os livros. E é como o Bruno falou, tem muita coisa que não dá para entender se não ler os livros. Eu espero que essa nova série dê mais detalhes que os filmes deram. Você, não deixe de ajudar o canal, dando aquele like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Valeu!